Olá, boa tarde. Espero que você esteja bem. Bom, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do Microsoft Word. No caso, vai ser uma introdução a esse software que é tão importante no nosso cotidiano. Posteriormente, a gente pode acabar vendo um pouquinho do Google Docs também, mas na aula de hoje nosso foco é o Word, beleza? Então, se prepara aí, pega um caderninho se for fazer alguma anotação, se possível pega a apostila também para poder ir acompanhando, porque bastante do que eu vou falar aqui está lá na apostila. E como você sabe, a maioria do conteúdo que eu falo aqui tem muito mais aprofundado na nossa apostila. Então, se possível, pega a apostila e acompanhe também, beleza? O conteúdo de hoje é o seguinte: nós vamos ver o que são esses editores de textos, algumas utilidades do Word, tá bom? Algumas ferramentas, e vamos conhecer também a interface do Word, que é a parte mais importante que eu julgo aqui. Então, vamos nessa. Antes da gente começar, eu gostaria de apresentar para vocês o conceito de ferramentas de escritório. São softwares de escritório. Esse é o nosso módulo. O módulo do software de escritório, basicamente, é o momento em que a gente vai aprender a utilizar alguns desses softwares de escritório, que são o Word e o Excel, tá bom? Os softwares de escritório, na verdade, eles são um conceito um pouco abstrato. Ele é bem amplo. A gente usa esse conceito, né, de software de escritório para se referir a aqueles programas que são utilizados no cotidiano corporativo. Então, todo programa que a gente vê muito presente num escritório, numa sala de professor, num consultório médico, todos esses locais, eles usam bastante alguns programas que são utilizados na edição de fotos, na edição de texto, na edição de apresentação, e aí a gente chama esses programas de softwares de escritório, tá bom? Então, nós vamos encontrar aí editor de texto, de planilha, gerenciadores de tarefa, editor de apresentação, como eu falei. Em alguns locais vão ter de edição de imagem, vão ter de edição de vídeo, depende de onde você está trabalhando. No nosso caso, nós vamos aprender aqui edição de texto e edição de planilha, que são os mais utilizados. Na aula de hoje, a gente vai começar com o editor de texto, tá bom? Então vamos nessa. Eu escolhi esses dois programas, como eu falei, porque eles são muito utilizados, tá? E a gente consegue criar documentos muito complexos e úteis ao mesmo tempo. É como se fosse o feijão com arroz do escritório. Qualquer local que você vá trabalhar, até no seu cotidiano mesmo, você vai acabar trombando com esses dois programinhas aí, que é o Word e o Excel, tá bom? Além disso, compreender o layout, né, a interface desses dois programas vai te ajudar a se familiarizar com alguns outros programas dessa mesma família, porque eles têm o mesmo layout, a mesma interface. Então, a partir do momento que você consegue aprender a utilizar o Word e o Excel, você vai conseguir utilizar outros programas que são feitos da mesma empresa, que é da Microsoft, tá bom? Vamos começar pelo básico. O que é um editor de texto? Bom, o editor de texto ele é um programa de computador que permite a gente criar, editar e salvar documentos de texto, tá bom? A gente pode fazer ele do zero. Ele é como se fosse uma folha em branco, onde a gente consegue escrever nossas ideias e fazer trabalhos escolares. A gente pode redigir carta, a gente pode fazer um currículo, a gente pode fazer um roteiro, a gente pode fazer muita coisa, tá? Pensa nele como se fosse uma máquina de escrever super poderosa com várias possibilidades e recursos avançados, onde a gente consegue criar e inovar na questão de texto, tá bom? Algumas utilidades que a gente pode encontrar no editor de texto avançado, que é o Word. A gente começa do básico, escrever texto de todos os tipos possíveis. A gente pode formatar nossos textos. A formatação, ela é a cara do nosso texto, tá? É o visual de como ele funciona. Vocês conseguem perceber que, por exemplo, aqui tem escrever texto de todos os tipos.
O texto que está escrito aqui, ele tem uma letra bem fininha, tá tudo em letra maiúscula, né? Já aqui em cima, onde tem nosso título, utilidades, o tipo de letra é diferente. Esse tipo de letra a gente chama de fonte, tá? Ele já está mais escuro, ela é mais grossinha, tem um destaque, o tamanho dela está bem maior, a palavra utilidade está num tamanho bem maior para se destacar. Tudo isso a gente chama de formatação, é a forma que você dá ao seu texto. E no editor de texto a gente consegue fazer essa formatação personalizada de acordo com a ideia que a gente quer passar, de como a gente quer que fique nosso resultado final, tá? Além disso, a gente tem a inserção de vários elementos diferentes. O que seria? A gente pode colocar imagem, a gente pode colocar tabela, gráfico, formas, além de outros elementos visuais, assim como a gente pode colocar também links, tá bom? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no... certinho. Além de a gente inserir essas imagens, tabelas e tudo mais que eu falei para vocês, a gente pode fazer desenhos também, são várias possibilidades, tá bom? O editor de texto ele também tem a função de revisar os seus textos. O que isso seria? Quando você está ali digitando muito rápido, às vezes acaba acontecendo de ter um erro de acentuação ou um erro de conjunção verbal. Enfim, a gente na correria do dia a dia acaba deixando passar alguns errinhos de português na nossa escrita, e o editor de texto ele não corrige automaticamente, mas ele vai te sinalizar, ele vai mostrar para você, olha, essa palavra aqui tem um acento em tal local, e aí você vai ter a possibilidade de corrigir manualmente ou automaticamente. Você vai clicar em cima da palavra e ele vai te falar, ó, o correto é essa daqui. E aí você clica na palavra correta e ele vai corrigir no seu texto, tá bom? Além disso, a gente pode salvar os documentos, os resultados que a gente do nosso texto, do nosso trabalho, a gente pode salvar em vários formatos diferentes. A gente falou nas aulas de organização de arquivos que existem vários tipos de formatos diferentes para um mesmo tipo de arquivo. Vamos recapitular? O arquivo ele tem vários tipos. Por exemplo, a gente tem um arquivo de imagem, a gente tem um arquivo de texto, a gente tem um arquivo de vídeo, né? Então aí no arquivo de texto vão ter vários tipos e várias extensões nesses tipos de arquivo de texto. Então o editor de texto a gente consegue salvar de diversas formas, diversos formatos. Vai depender do para que você vai utilizar aquele arquivo. Tá bom? Outra possibilidade é que nós podemos também compartilhar e colaborar com os documentos de forma online. Ou seja, quando você está fazendo um trabalho em conjunto com seu colega de trabalho, da escola, faculdade, independente de qual local, a gente pode compartilhar esse arquivo e aí o seu colega vai poder editar lá na casa dele e você vai conseguir editar ao mesmo tempo o mesmo arquivo, ok? Isso é feito de forma online. E por último, mas não menos importante, a gente tem a possibilidade de imprimir os nossos documentos. Mesmo sem um editor de texto, a gente consegue fazer isso, mas no próprio editor de texto, ele vai ter uma página especialmente para sua impressão de documentos. Assim você pode configurar da forma que você achar mais viável, de como você quer o seu resultado ali na parte da impressão, tá bom? Então a gente tem várias utilidades e muitas outras. Ok, eu trouxe mais essas aqui que são as principais, mas a gente tem muitas utilidades de ter um editor de texto. Então vamos conhecer um pouquinho da interface do Microsoft Word. Para começar, eu vou sair aqui da nossa apresentação e vou abrir. Para abrir, a gente vem aqui, clica em iniciar ou já vem direto na barra de pesquisa e vai pesquisar Word, W-O-R-D. Aqui está nosso aplicativo, vou clicar uma vez para abrir. Essa é a interface inicial, tá bom? Basicamente, o que acontece? A gente tem a possibilidade de iniciar um novo documento em branco, mas nós também temos uma outra utilidade muito interessante que são os modelos. Os modelos são
arquivos que foram feitos pela própria empresa ou por pessoas e que elas são usadas como um modelo para você poder apenas editar. Então você não vai começar seu processo do zero, você vai começar já tendo uma base. Eu vou clicar aqui em mais modelos, deixa eu pegar esse aqui. Eu vou clicar aqui, ó, em mais modelos, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem melhor. Mais modelos. E aqui eu consigo ver diferentes tipos de modelo. Olha só, a gente tem aqui um modelo de negócios, de cartões, panfletos, cartas, educação, currículos, cartas de apresentação, de feriado, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui em currículo. Ele vai pesquisar vários modelos de currículo para eu poder editar. Então, vamos supor que eu escolha esse daqui, currículo com cor. Clicando nele e clicando em criar, a gente vai ter acesso a esse documento e a gente vai poder editar as informações. Olha só, vou clicar no X aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, meu nome, eu iria colocar Magnus Mateu Cardoso, né? Endereço, cidade, telefone, e-mail. Aqui o objetivo já está tudo basicamente estruturado. Nossa estrutura já está pronta. O que a gente vai fazer é editar. Por exemplo, aqui a experiência, eu vou colocar aqui cargo, qual foi a empresa, data, tá? Quando é que foi que eu trabalhei naquele local, se eu já saí, se eu ainda estou lá, tá bom? Então, esses modelos a gente consegue encontrar aqui na nossa área inicial, tá bom? Na nossa página inicial. No caso, eu vou abrir aqui um documento em branco, tá bom? Assim que a gente chega no nosso explorador de arquivo, olha, no nosso Word, o que a gente tem aqui em cima? Olha só, a gente tem uma barra cheia de possibilidades, várias opções do que a gente pode fazer no quesito textual, certo? Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pode fazer com o editor de texto. Para isso, antes, eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu separei para vocês. Bom, a tela inicial, eu vou apresentar para vocês a tela inicial, a faixa de opções e algumas guias, a guia de arquivo, página inicial e de inserir, tá bom? Para não ficar muita informação, eu vou fazer um pequeno resumo e lá na nossa apostila tem um conteúdo mais completo. Na página inicial, a gente tem todas essas possibilidades, tá bom? A faixa de opções, no caso, é onde a gente vê essas guias, ó. Aqui a gente tem a guia de arquivo, página inicial, inserir, desenhar e por aí vai, tá bom? Cada uma dessas guias, elas vão agrupar configurações e ferramentas do que a gente pode fazer com o nosso texto. Então, aqui na página inicial é onde a gente inicia. Aqui na guia de inserir, vão ter todas as ferramentas relativas a inserir algo no seu texto, tá? Em desenhar, vão ter as ferramentas de desenho, de design, vão ter as ferramentas de design e por aí vai, tá bom? Vamos começar pela página inicial. Para isso, eu vou escrever aqui um textinho. Esse é um texto de exemplo para meu vídeo de introdução ao Word. Estou feliz de estar aqui hoje. Pronto, escrevi esse pequeno textinho. E vamos lá. Essa região aqui, onde está mais escurinho, é onde é a nossa folha, tá bom? Vamos enxergá-la como nossa folha. E quando a gente está digitando, vai ficar esse tracinho aqui, que eu expliquei para vocês, lembram? Esse tracinho aqui. Ele é onde a gente está digitando, tá? Então, se eu clicar aqui, o tracinho vai subir, ó. Ele estava aqui embaixo depois de hoje, depois de acento circunflexo.
de exclamação, perdão. Ele estava após a exclamação, vou colocar aqui antes do D, por exemplo. E aqui é onde a gente edita, então se eu tiver aqui e clicar em deletar, vai deletar, ó, da direita para a esquerda. Se eu vier para aqui é a mesma coisa, tá? E para fazer essa movimentação da nossa barrinha de marcação, a gente usa as setinhas do teclado ou clicando, tá? Deixa eu corrigir aqui. Bom, aqui na nossa página inicial nós temos várias possibilidades, como eu falei para vocês. Vamos começar com esse grupo aqui, que é o grupo da fonte, tá? Aqui nós temos, primeiramente, ó, a fonte Aptus, tá aqui. Esse é o nome do estilo da nossa letra, tá? Vamos chamar de caligrafia, ok? Então é como se fosse o nome do estilo de escrita da pessoa. Então, se eu selecionar o texto, eu consigo fazer as edições, tá? Importante. Para a gente poder fazer uma edição, a gente tem que selecionar o texto que a gente quer formatar, tá? Então, vou formatar esse textinho aqui. Como é que eu faço isso? Selecionei ele e aqui em cima eu vou fazer as mudanças que eu quero. Então, se eu clicar aqui em fonte, vão aparecer várias fontes diferentes. Percebe que quando eu clicar em uma, vai mudar o estilo de como está escrito aqui o nosso textinho. Então, vou selecionar aqui... Olha só como ficou diferente, né? Ao passar, a gente consegue ver também o exemplo de como iria ficar. Então, olha só. Vou descer bastante aqui. Olha como fica diferente, tá? Isso é a fonte, beleza? Então a fonte é como se fosse a caligrafia, o estilo da caligrafia da pessoa, tá? E você pode colocar diversos tipos de caligrafia, tem como baixar também na internet, mas por enquanto a gente vai usar uma que eu gosto muito, que é a Times New Roman, beleza? Então a gente já mudou aí nossa fonte. A gente tem como aumentar o tamanho da nossa fonte, ou seja, o tamanho do texto. Clicando aqui, a gente seleciona o tamanho que a gente quer, tá? Vou deixar aqui em 16. Outra forma também é você clicando onde está escrito, ó, está escrito aqui 16, né? 16, eu posso clicar ali e digitar o tamanho que eu quero. Vou escrever 15. Aí vai automaticamente. Por quê? Porque nessa listinha aqui não tem todos os números, tá? Ó, 10, 11, 12, não tem o 13, tem o 14, não tem 15, vai por 16. Então, quando não tiver ali, você pode só digitar aqui. Show? Agora, aqui embaixo, nós vamos ter, olha só, a opção de negrito, que é esse N aqui. O negrito, ele vai dar maior destaque para o seu texto, deixando ele mais escuro. Tá vendo como ele fica espesso? Do lado a gente tem o itálico, que deixa o seu texto um pouquinho deitado. Olha só. E nós temos também o sublinhado, que vai fazer a sublinhação do seu texto. Todo o texto selecionado. Aqui do lado nós temos o taxado, que ele vai fazer um risco no texto traçando uma linha bem no meio dele. Olha só. Nós temos aqui também a opção de a gente colocar efeito. Olha, tantos de efeitos diferentes. Nós temos também a possibilidade de marcação. Essa marcação aqui, ela é como se fosse quando a gente está estudando e a gente pega o marca-texto e passa por cima. Olha só, vou colocar aqui em amarelo. Para melhorar um pouquinho esse meu exemplo para vocês, eu vou mudar aqui, porque como está no modo escuro, as cores acabam ficando diferentes. Deixa eu ver aqui. Para isso eu vim aqui, olha só, cliquei aqui em arquivo, desci e fui aqui em conta. Aqui eu vou escolher, ó, o tema do Office. Vou colocar cinza escuro. Acho que já ficou um pouco melhor, né? Então você pode colocar como for mais agradável para você. Isso não muda a funcionalidade,
Só vai mudar isso que eu mostrei para vocês, percebe? Assim ficou mais tranquilo de enxergar as diferenças. Então, mudei aqui, coloquei esse destaque. Eu vou deixar aqui também sem cores, ó. A gente remove. Então, recapitulando, para a gente mudar o tema, a gente vai clicar em arquivo, descer até a opção conta, e aqui a gente vai escolher. Por exemplo, também posso deixar em preto, e aqui, ó, em exibição, eu posso deixar só a folha em branco. Vou deixar desse jeito. Vem aqui em exibir, ó, alternar modo. Tá? Vamos lá. E a nossa outra opção aqui, ainda no grupinho de fontes, olha só. A gente tem a possibilidade de escolher a cor da nossa fonte. O automático ela fica em preto, mas eu posso colocar, por exemplo, de roxo. Se eu quiser uma cor que não tem aqui, eu posso vir em mais cores. E aí eu consigo personalizar a cor que eu preciso, que eu quero ali. Então, verdinho, por exemplo. Vou selecionar aqui, vou deixar no automático em preto. Outra opção que a gente tem, bem do lado ali das nossas cores, um azinho maior e o azinho menor, ele vai editar para a gente nosso texto da seguinte forma. A gente pode escolher aqui, ó, a primeira letra da frase em maiúsculo. Já está, né? Posso colocar tudo em minúsculo. Olha só, editou tudo para minúsculo. A gente tem aqui tudo em maiúsculo. Editou tudo para em maiúsculo. Colocar cada palavra em maiúscula. Olha só como é que ficou. E alternar maiúsculo e minúsculo. Fica um pouco esquisito. Eu vou deixar aqui em primeira letra da frase em maiúsculo. Isso ajuda a gente quando a gente está escrevendo bastante texto, acaba se perdendo um pouquinho e esquece de colocar as letras maiúsculas. A gente pode vir aqui direto e fazer essa edição. Ou quando a gente escreve algo e era para ter sido em maiúsculo, a gente pode vir aqui e mudar, tá bom? Aqui do lado a gente tem a opção de aumentar o texto e de diminuir. Tá? Vamos deixar aqui em 16. Bom, passando dessa parte de fonte, eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui agora a parte de parágrafo. Tá? Vão ser as duas que nós vamos ver aqui da página inicial, na nossa introdução. Para isso, eu vou escrever um pouquinho mais de texto aqui. Deixa eu pensar. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a página inicial, usando a parte de edição do parágrafo. Pronto, aqui a gente já tem um parágrafo, tá? Assim eu posso mostrar para vocês alguns exemplos. Vou deixar aqui selecionado. Olha quantas possibilidades nós temos. Eu sei que é muita informação, então vamos com calma. Esse daqui nós não vamos ver todas as ferramentas, tá bom? Selecionei algumas que são mais importantes para essa introdução. Bom, a mais importante é essa faixa aqui do meio. Deixa eu mostrar para vocês, em específico. Essa regiãozinha aqui, ó. Tá? São os mais importantes. Para que funciona? Funciona para a gente alinhar nosso texto. Ou seja, vocês conseguem perceber que aqui no nosso texto, aqui está reto, né? Dá para perceber isso? Que aqui está retinho. Deixa eu pegar aqui outra ferramenta. Então aqui está reto. Já aqui tem uma parte que está com uma distância maior, outra menor e por aí vai, tá? Esse alinhamento, ele é o alinhamento à esquerda. Deixa eu fazer aqui. Ficou meio esquisito, mas acho que dá para perceber. Esse alinhamento é o alinhamento da esquerda, ou seja, nosso parágrafo todo está alinhado somente na esquerda, tá? Agora, a gente tem também o alinhamento centralizado, que é essa opçãozinha aqui. Olha como vai mudar nosso texto.
Agora está tudo centralizado, beleza? A gente tem ali do lado também uma linha à direita, que é o oposto, né? Vai ficar alinhado aqui à direita, e o outro lado vai ficar quebrando. E a gente tem a última opção ali, que é o justificado, tá? Que é o justificar. Essa opçãozinha onde fica os dois lados retinhos. Olha só como é que vai ficar. Agora está reto dos dois lados. Aqui está reto e aqui também. Só não ficou reto a minha linha, mas está reto dos dois lados, tá bom? Uma coisa importante quando está alinhado e a gente vai fazer um parágrafo, a gente vai fazer esse recuo, né, do parágrafo quando a gente está escrevendo, a gente usa a tecla Tab, tá? Quando a gente usa a tecla Tab, ela vai dar esse espacinho aí para deixar o parágrafo marcado, beleza? Aqui do lado dos alinhamentos a gente tem também essa opção aqui, que tem o textinho, né? Isso aqui é uma simulação do nosso texto. E a gente tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Esse local, essa ferramenta, ela serve para a gente poder mostrar o espaçamento de linha. Então, quanto maior, maior o espaço entre uma linha e outra. Tá? A gente pode ir editando. Uma outra coisa que a gente tem aqui também na guia de parágrafo é o seguinte. Nós vimos aqui, vou fazer uma listinha. Nós vimos aqui que nós temos a página inicial, inserir, desenhar, design, layout. Vou botar essas aí. Importante, para eu passar para a linha de baixo, é só eu clicar Enter no final da palavra, tá? Ela vai descer a linha. E para subir, estou usando a setinha. Aqui a gente tem uma pequena lista, concorda? Deixa eu subir aqui, colocar aqui, ó. Lista de guias do Word. Concorda que a gente tem uma lista aqui com todos, não todos, né? Com alguns dos guias do Word. Então, eu posso fazer uma marcação para deixar mais atraente essa lista. Para isso, a gente utiliza essa ferramentinha aqui, ó, onde tem o textinho e em azul tem as marcações. Então, se eu clicar ali, olha o que vai acontecer. Vão criar as marcações de bolinha. Clicando do lado onde tem uma setinha, olha só, aqui onde tem essa setinha para baixo, a gente consegue ver diferentes marcações. Quadradinho, essa daqui, essa daqui, essa daqui, tá? A gente consegue ver diferentes marcações. Logo do lado dessa marcação, nós temos a marcação numérica, tá? Que é feita para a gente fazer a mesma coisa, só que é uma marcação com números. Clicando do lado, da mesma forma, a gente vê outras possibilidades de marcação, ó, com números romanos, com letras minúsculas, com um número só que com parênteses, tá? Então vão ter várias opções aí de marcação. Vou deixar aqui normal. Então esses são os principais botões que vocês podem utilizar aí para fazer edição do seu parágrafo. São as principais ferramentas, tá? As outras aqui a gente vai acabar vendo durante o projeto, ou nós podemos ver posteriormente na nossa apostila, beleza? Essa é a guia página inicial. Agora na guia de inserir, nós vamos ver a seguinte parte. Deixa eu descer aqui. Nós temos a inserção de tabela. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar como é que eu quero essa tabela. Ela vai ser com 3 colunas, 4 colunas, quantas linhas ela vai ter, tá? E aí eu vou editando aqui e já posso visualizar qual é o resultado. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, dessa forma aqui, ó, olha só. Aqui eu posso colocar turma 1, turma 2, a fulana, ciclana,
Beltrano. Então eu posso fazer aqui uma tabela das minhas turmas. Olha só como eu falei para vocês. Quando fica uma palavra errada, fica essa marcação em vermelho embaixo, né? Pedindo para você dar uma revisada, que tem uma coisa de errado aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, a ortografia está errada. A gente tem fulana e tem fulanas. Qual você prefere? Vou clicar aqui em fulana. Aqui em ciclana, falou, ó, tem ciclano, não tem ciclana, mas tem cicrana. Vou clicar em cicrana. E ele já edita automaticamente. A gente tem também a possibilidade de inserir imagens. E a gente pode tanto colocar a imagem do dispositivo, ou seja, do seu computador, quanto imagens que você vai pesquisar online ou do estoque. Então vou ver aqui uma imagem do dispositivo. Vai abrir uma caixinha aqui onde eu posso colocar, por exemplo, nosso papel de parede. Inserir uma imagem, tá? Aqui embaixo a gente tem o zoom, que eu estou movimentando e acabei não falando. A gente tem um zoom. Então se eu arrastar aqui, eu vou diminuir o zoom para a gente ver melhor. Olha como é que está nosso documento. Tá meio bagunçado, mas tá fazendo sentido. Né? Para apagar essa imagem aqui, eu vou clicar em cima dela e clicar o botão de backspace ou delete, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente pode inserir diversas coisas. Aqui na aba de ilustração, a gente tem as formas também, que eu uso bastante. Por exemplo, tem uma seta aqui, ó. E eu posso desenhar a setinha. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ó, inserir formas. Vou colocar um quadrado. Posso colocar aqui, ó. E aí esse quadrado eu consigo deixar sem preenchimento, ó. Vai ficar só o quadradinho ali. Tá bom? Então, tudo isso vocês podem ir explorando, tá? São muitas possibilidades para mostrar num vídeo só. Então vocês podem ir explorando, beleza? Outra guia que eu tinha comentado que ia apresentar para vocês é a guia de arquivos. Nossa última guia aí. A guia de arquivo é onde a gente vai fazer o salvamento do nosso arquivo, ok? Então, nosso resultado aí. Como é que isso funciona? Clicando aqui em arquivo, vão aparecer várias opções, inclusive de você criar um outro documento. Mas ali do lado, a gente tem aqui, ó, informações, salvar, salvar como, aquela parte que eu falei que tem como imprimir, exportar, transformar, fechar. A gente vai sempre clicar aqui, ó, em salvar como, que ele está perguntando para a gente, ó, como é que você quer salvar. Então, clicando em salvar como, eu vou descer aqui, ó, nas opções e vou aqui, ó, este computador, este PC. E aí eu posso escolher onde é que eu quero salvar. Então, para você que não tem uma pasta pronta já, você vai vir aqui em procurar. Você vai procurar onde é que você quer salvar. Então eu vou salvar aqui em documentos. Deixa eu ver, eu estou em documentos. Vou criar aqui uma pastinha com meu nome, Magnus. Vou abrir aqui e eu vou salvar aqui. Eu quero colocar o nome desse documento, ó, o nome do arquivo. Eu vou escolher o nome do arquivo. O nome dele vai ser exemplo da aula online. E aqui embaixo, como eu falei para vocês antes, eu posso escolher qual tipo de arquivo eu quero. Quando a gente salva como documento do Word, olha o que acontece. A pessoa que for abrir esse documento depois, ó, vou fechar aqui, tá salvo. Eu vou lá no nosso explorador de arquivos, vou em documentos, vou em Magnus. Aqui, exemplo da aula online. Olha só, no caso, esse arquivo aqui, ele é um arquivo do Word. Quando eu abrir ele, ele vai abrir automaticamente o Word para mim continuar editando. Tá? Então, esse é um documento Word. Agora, vou abrir de novo. Agora, se eu quiser enviar esse documento para uma pessoa, mas eu não quero que essa pessoa possa editar, quando eu for salvar, ó, vou vir lá de novo, salvar como, procurar. Quando eu for salvar para enviar para uma pessoa, se eu não quero que ela edite,
eu vou escolher aqui em tipo de arquivo, tipo de documento, eu vou descer e vou no documento PDF. Esse documento PDF a pessoa só vai poder ler, ela vai poder imprimir, ela vai poder mandar para outras pessoas, mas ela não vai poder alterar nenhuma informação, tá bom? Aí eu salvo, vou fechar aqui. Olha só, já foi automaticamente para cá. Então o PDF é para visualização, o Word é para edição. Então se você quiser mandar para uma pessoa para ela editar, você manda o documento em Word. Se você quiser mandar para a pessoa para ela visualizar, para ela imprimir ou algo do gênero, mas não quer que ela possa editar, você manda o documento PDF. Quando a gente vai mandar currículo, por exemplo, a gente nunca deve mandar em Word, a gente sempre deve mandar em PDF, tá bom? Fica a dica aí. E aí, eu vou abrir para mostrar para vocês, e é assim que vai aparecer para a pessoa. E se eu quiser, eu posso imprimir esse documento, tá bom? Basicamente, não tão basicamente, né? Bastante conteúdo. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais pra frente. Eu tenho uma proposta de prática, mas nós vamos fazer na próxima aula, no modelo presencial, né? Então, é isso. Obrigado por você estar aqui até esse momento. Se ficou alguma dúvida, por favor, pode escrever nos comentários desse vídeo ou você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu sei que o texto ou vídeo ficou um pouco longo, né? Mas é muito importante que a gente tenha também esse vídeo gravado para vocês poderem consultar depois, porque é bastante conteúdo. Então, se você gostou também, pode dar um like aí e pode se inscrever também no nosso canal, porque ao longo do tempo eu posso estar publicando mais vídeos e você vai ser notificado de que chegou vídeo novo e aula nova, tá bom? Um abraço do seu professor e tenha um bom final de semana. Beijo!